Existe uma obra que marcou a história dos mangás e redefiniu o que significa contar uma história sombria, brutal e profundamente humana. Além disso, sua influência pode ser vista em diversos jogos e obras modernas, como Dark Souls e Elden Ring, o que mostra o impacto gigantesco que ela teve na cultura pop. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o porquê você precisa conhecer Berserk. Criado por Kentaro Miura, Berserk começa a ser publicado em 1989 e rapidamente se destacou por sua abordagem madura, violenta e filosófica. A história acompanha Guts, um guerreiro extremamente habilidoso, mas tendo sua vida sempre marcada por violência e sofrimento. Ele é encontrado e criado por Gambino, um mercenário que o trata de forma brutal. Vivendo em um mundo devastado por guerras, traições e forças sobrenaturais, diferente de outros protagonistas, Guts não busca glória, mas sim a sobrevivência em um mundo que parece conspirar para destruí-lo. Além disso, a presença de seres sobrenaturais, como demônios e entidades demoníacas, é uma característica central. De maneira mais específica, temos a Mão de Deus, um grupo de 5 seres que manipulam os eventos do mundo de forma enigmática e com intervenções próprias. Esses seres não são apenas inimigos sobrenaturais, mas também têm uma ligação com a própria essência do destino e da morte, que permeia toda a história. São entidades que fazem parte do ciclo essencial mais amplo, que está inteiramente ligado aos destinos dos personagens principais. O ponto de virada da obra ocorre quando ele se junta ao bando do Falcão, liderado pelo carismático e habilidoso Grift, que possui um objetivo grandioso: se tornar um rei, independentemente do custo. Sua relação com Guts é central para o desenrolar da trama. No início, Guts se junta ao bando e passa a desenvolver laços de amizades com seus membros, incluindo o próprio Grift. A relação entre eles é marcada por um trauma profundo, um dos momentos mais emblemáticos do mangá, que acontece no eclipse, onde reverbera por toda a obra. O que começa como um confronto militar de ascensão e camaradagem evolui para uma tragédia de proporções cósmicas durante o eclipse. Miura transforma um cenário de guerra medieval em um pesadelo, onde o protagonista é marcado pelo sacrifício e condenado a ser caçado por demônios pelo resto dos seus dias. Guts é frequentemente colocado em situações de escolhas impossíveis, onde o dilema entre fazer o certo ou o errado se dissolve em uma trama mais complexa, marcada por necessidade e sobrevivência. Isso coloca o protagonista em um cenário onde a redenção e o sacrifício se tornam um elemento fundamental, não só para ele, mas para todos os que o cercam. Desde o início, o mangá apresenta um tom pesado, mas conforme a narrativa avança, você percebe que não se trata apenas de batalhas. É uma jornada sobre dor, propósito e persistência. A essência de Berserk reside na complexidade de seus temas e na evolução psicológica de seus personagens. Enquanto o início da obra é movido por um ódio cego e uma sede de vingança avassaladora, a narrativa amadurece para explorar a importância das conexões humanas e a possibilidade de uma cura após traumas profundos. A obra questiona constantemente se somos donos do nosso próprio caminho, ou apenas peça de um jogo maior. Elementos como trauma, vingança, amizade e redenção são explorados de forma extremamente crua e realista. Guts não é um herói tradicional. Ele é falho, impulsivo e carrega cicatrizes físicas e emocionais extremamente profundas. E é justamente isso que torna a narrativa tão poderosa. E não dá de falar de Berserk sem destacar sua arte. Ela é, sem exageros, o ápice da ilustração técnica. Cada quadro é carregado por uma densidade detalhista que captura tanto a beleza melancólica de um campo, quanto o horror grotesco de criaturas abissais. O trabalho de Miura é simplesmente absurdo. A evolução do traço, ao longo dos anos, é clara, mas desde o começo já era água acima da média. Muitas cenas são praticamente obras de arte. É uma narrativa visual que exige contemplação, onde o silêncio e o olhar de um personagem muitas vezes dizem mais que uma página de diálogos. Os personagens são outro ponto forte e gigantesco.
Guts, o protagonista da história, é um dos personagens mais complexos e fascinantes da literatura do mangá. Nascido de uma mulher morta, ele é criado como um soldado, sem qualquer compaixão ou compreensão do que é a vida além da luta. O que mais destaca Guts é sua luta interna. Ele é um homem quebrado, mas que se recusa a ceder, sempre buscando alguma forma de redenção ou propósito. Embora seja constantemente assombrado por sentimentos de vingança contra aqueles que causaram sua dor, do outro lado temos Grift, líder do bando do Falcão e, no começo da história, é visto como o carismático e quase místico comandante de um bando de mercenários. Ele é idealista e determinado a alcançar um futuro grandioso, no qual ele se torna rei de um império, enquanto o protagonista é o lutador que desafia o destino através do esforço humano puro. Grift é o escolhido, que sacrifica tudo o que ama para alcançar um sonho divino e egoísta. Carismático, ambicioso e enigmático, ele representa uma dualidade fascinante entre sonho e obsessão. Já Casca é uma das figuras mais trágicas e emocionalmente complexas da obra. Inicialmente, ela é a única mulher do bando do Falcão, servindo como guerreira e braço direito de Grift. Sua relação com Guts é marcada por tensões e, mais tarde, uma grande tragédia emocional. Casca representa o impacto psicológico da violência em um nível muito pessoal e humano. Sua jornada é uma de cura, de reencontro com sua própria identidade e de luta contra seus próprios demônios. Puck é um elfo que se junta a Guts logo no início da história e serve tanto como alívio cômico quanto uma figura de amizade e apoio emocional. Apesar de ser pequeno e aparentemente frágil, Puck é um personagem essencial para equilibrar o tom sombrio do mangá. Ele tem uma relação de amizade genuína com Guts, e embora seu papel inicial pareça leve, ele acaba desempenhando um papel fundamental na jornada emocional do protagonista. Furnace é uma das personagens que se junta ao grupo do Guts ao longo da história. Inicialmente, ela é uma mulher nobre e líder de uma força militar religiosa, muito rígida e fanática. Sua busca por controle e poder é uma das suas motivações iniciais. Mas à medida que a história avança, vemos que ela também está lidando com seus próprios traumas e insegurança. Serpico é o fiel companheiro de Furnace e um exímio espadachim. Ele é um dos personagens mais calculistas e frios do grupo. Com uma história de vida complicada e marcada por traições familiares, sua lealdade a Furnace é inquestionável. Ele atua como uma figura de estabilidade e racionalidade dentro do grupo. Isidro é um jovem ladrão que se junta ao grupo do Guts em busca de aventura e uma forma de escapar de sua vida miserável. Embora seja impulsivo e imaturo no início, ele rapidamente se torna um membro essencial da equipe, passando por um grande desenvolvimento emocional e evoluindo de um simples ladrão para um guerreiro de verdade. Isidro representa a juventude e o desejo de crescimento, sendo uma das poucas figuras que, de certa forma, ainda acredita em algo positivo no mundo brutal de Berserk. Shirk é uma bruxa poderosa e uma das mais novas aliadas de Guts. Ela introduz a magia e o ocultismo no universo de Berserk, e sua habilidade de manipular as forças sobrenaturais traz uma camada adicional de profundidade na história. Ela desempenha um papel importante como guia espiritual, ajudando Guts a entender mais sobre o mundo e seus próprios limites. Sua sabedoria e conexão com o mundo mágico a torna uma das personagens mais valiosas do grupo. A beleza de Berserk está no enredo de múltiplos personagens, que se entrelaçam de maneira tão profunda com a trama principal. Mesmo os personagens secundários têm sua própria motivação, passado e arco de desenvolvimento, o que dá um realismo e complexidade incomparável à obra. Cada um deles contribui de forma única para o tema central da história: a luta contra o destino, a sobrevivência e o enfrentamento dos próprios demônios internos. A obra vai além dos tipos clássicos de herói e vilão, e cada personagem possui camadas que tornam a narrativa mais rica, seja como aliado ou como adversário, porque mesmo os personagens aparentemente secundários são cruciais para o desenvolvimento do protagonista e para o impacto emocional da obra. O estilo narrativo de Berserk é denso e muitas vezes desconfortável, mas isso é proposital. A história não tem medo de mostrar o pior da humanidade. Existem momentos de silêncio, páginas quase sem diálogo, ou onde a arte fala por si só. E, quando a ação vem, ela é intensa, brutal e impactante. Ao mesmo tempo, há momentos introspectivos que aprofundam ainda mais os personagens.
criando um equilíbrio entre ação e reflexão. A narrativa também se destaca pela exploração do caos emocional. Muitas vezes, Berserk mergulha em cenas de grande tensão psicológica, onde o sofrimento, o ódio e a busca por vingança são apresentados com uma profundidade que raramente vemos em outras obras. Isso não se limita apenas ao protagonista, mas também aos personagens cujas jornadas pessoais são igualmente densas e marcadas por traumas profundos e escolhas difíceis. O ritmo narrativo é outra característica importante. Berserk consegue construir tensão de maneira gradual, com cenas calmas que preparam o terreno para momentos de cataclismo emocional e batalhas épicas. A narrativa se recusa a seguir um caminho simples e linear, com arcos de personagens e enredos que se entrelaçam e se desdobram ao longo de muitos volumes. Essa estrutura não só proporciona um desenvolvimento mais realista e complexo, mas também reflete a incerteza do mundo em que os personagens vivem, onde nada é certo e as decisões podem mudar tudo a qualquer momento. Poucas obras conseguem atingir esse nível de profundidade emocional e de narrativa. Berserk não é só sobre lutas, é sobre resistir quando tudo dá errado. É sobre continuar mesmo sem esperança. É uma história que te desafia, que te incomoda e que te faz pensar. Mesmo após o falecimento de Miura, o legado de sua obra permanece como um testemunho de resistência e dedicação artística. Ler Berserk é embarcar em uma jornada dolorosa, porém necessária, sobre o que significa continuar lutando quando tudo parece perdido. Se você estiver pronto a enfrentar o abismo e descobrir que ainda há luz no fundo dele, comece essa leitura. No final das contas, Berserk é uma experiência única. Não é uma leitura leve nem rápida, mas é uma daquelas histórias que deixam um marco. Não importa se você já leu dezenas de mangás ou se está começando agora. Essa é uma experiência que vai além do entretenimento. Berserk não é só uma história, é algo que fica com você. Muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.